Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Ezequiel. Ezequiel fica logo depois de Lamentações de Jeremias. Aliás, depois de Daniel. Nós vamos abrir no capítulo 37. Jeremias, Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14. Só corrigindo, Ezequiel fica depois de Lamentações e antes de Daniel. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela ao povo meu e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela ao povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Todas essas pessoas que saíram de suas casas e vieram a este lugar, vieram para Te buscar, para ouvir a Tua voz, e que o Senhor possa falar como foi pedido numa das orações, que o Senhor possa falar com muita liberdade ao nosso coração, que o Senhor venha tirar todo o impedimento,
de modo que essa palavra seja ouvida e guardada no coração, e ela gere vida em quantos entraram neste lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar a cada um de nós, porque o seu povo ouve, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo um tempo de grandes restaurações da parte de Deus. É desejo de Deus, é vontade de Deus fazer tudo novo nas nossas vidas. E nós temos ouvido durante essa semana, desde o domingo passado, palavras que remetem a isso, remetem à restauração, remetem a renovo. E eu estava lendo esse texto que já foi lido tantas vezes, você já ouviu centenas e centenas de pregações nesse texto. E eu queria chamar a sua atenção nessa noite e dizer a você: tudo é possível para Deus. Amém. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que é que você precisa ter restaurado na sua vida, mas eu quero ousar nessa noite profetizar sobre a sua vida um tempo de restauração, um tempo de renovo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que a sua esperança ela possa ser renovada, porque isso acontece muito comigo cada vez que eu me sinto numa situação difícil, numa situação desoladora. O lugar da minha esperança renovada, por incrível que possa parecer, é este vale de ossos secos. E o livro do profeta Ezequiel, ele é cheio de visões, parábolas vivas, usadas por Deus para ministrar de forma sobrenatural e espetacular ao seu povo, em meio ao período do cativeiro de Babilônia. E uma coisa interessante a respeito de Ezequiel, as palavras, os significados dos nomes, dos lugares e das pessoas na Bíblia, tem um propósito, e não por coincidência, mas por propósito de Deus, o Senhor levanta um profeta chamado Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. E é exatamente isso que o Senhor faz, enviando esse profeta ao seu povo cativo, ao seu povo que estava vivendo um momento de extrema tristeza e dificuldade e desolação. Tanto os atos proféticos quanto as visões e parábolas nem sempre neste livro foram de fácil compreensão. Nós encontramos, por exemplo, num dos capítulos, o Senhor fazendo um cerco simbólico e fazendo esse profeta passar muitos dias deitado de um lado só, apontando na direção da sua cidade santa. Tem um outro ato profético de Deus, que ele guarda a mulher do profeta morre. O Senhor disse que eis que as súbitas guardarei a delícia dos teus olhos. E guarda a mulher do profeta e proíbe o profeta de fazer lamentação, proíbe o profeta de chorar e proíbe o profeta de ser consolado, de receber daqueles que estavam à sua volta pão de consolação. Aquilo era um ato profético com relação à nação impenitente que tinha voltado as costas para o Senhor. Então, no texto que lemos, o Espírito de Deus, ele conduziu o profeta numa visão até um vale de ossos sequíssimos, branqueados pelo sol e espalhados pela superfície daquele vale. Eram esqueletos de cadáveres já decompostos e devorados pelas aves de rapina e pelos animais carniceiros. O Senhor deseja trazer ao seu povo oprimido, espiritualmente morto, porque era isso que simbolizava aquela visão, e subjugado, uma mensagem de esperança. Então, em princípio, quando nós olhamos, quando nós ouvimos essa mensagem, ela parece chocante aos nossos olhos. Então, sinceramente, queridos,
essa não é uma visão que nenhum de nós gostaria de ter. Apesar de nós vivermos num tempo em que as pessoas são atraídas por cenários de tragédias. É impressionante como as pessoas gostam de ouvir notícias ruins, como as pessoas gostam de ouvir notícias de assassinatos, de mortes, de homicídios de toda forma. E tanto a mídia, ela joga para dentro das nossas salas, com o nosso consentimento, essas notícias, como nós mesmos vamos às locadoras atrás de filmes que falam de tragédias, que falam de morte. Mas eu quero dizer a vocês que eu particularmente, eu não gosto dessas notícias, eu não gosto desses filmes, mas é preciso que olhemos hoje, e eu queria convidá-los e queria pedir a você que de certa maneira prestasse atenção, não se deixasse dispersar nessa tarde, porque eu sei que o Espírito de Deus, ele deseja falar ao seu coração. É necessário que olhemos para essa visão através dos olhos do profeta Ezequiel, sempre que as coisas para nós se tornarem desoladoras. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo para cada um de nós que mesmo no lugar daquele, no lugar terrível daquele que cheirava a morte, há esperança. Há esperança de restauração. Então, se há esperança de restauração para o lugar daquele, quanto mais para a situação, para aquilo que você está vivendo nesse momento. Eu sei que há momentos na nossa caminhada cristã que nós somos inclinados a desistir de tudo. Isso acontece tanto pessoalmente como no meio da família, muitas vezes até do ponto de vista de nação. Nós estamos às vésperas de uma eleição e no meu coração há um sentimento de absoluta, não é nem incompetência, mas é de olhar para os lados e você não vê em quem você pode escolher, a quem você pode dar o seu voto. Não sei se vocês sentem assim, mas nós olhamos a uma desconfiança, a um descrédito nas instituições, que eu fico olhando e há uma sensação de desamparo muito grande. E quando isso acontece, lá estou eu, olhando para o vale de ossos secos, lá estou eu, viciada na esperança, buscando do Senhor respostas para essas situações. Então, queridos, o povo de Deus estava debaixo do jugo de Babilônia, havia desistido de Deus e eles tinham chegado àquela condição de cativeiro por conta da desobediência. Um outro profeta fala sobre isso no seu livro das Lamentações, que é o profeta Jeremias, tanto no livro profético de Jeremias como no próprio livro das Lamentações, que é chamado de o poema fúnebre para o funeral nacional. E o profeta Jeremias também descreve isso de uma forma muito lúcida. Quando as nossas impossibilidades elas atingem o seu ápice, nos lembramos do cativeiro judeu em Babilônia e redescobrimos a esperança. O Deus que agiu ali pode agir nos nossos dias, pode agir na sua vida, pode agir na minha vida. Não importa aquilo que você está vendo, creia no que Deus pode fazer nessa situação. E eu quero chamar sua atenção: o Senhor, Ele é Deus que restaura mortos. Amém? Amém. Talvez seja difícil para nós que experimentamos a bênção de viver num país livre, compreender as dores e desolações de um cativeiro. O Tião, quando subiu aqui para fazer a abertura do culto, ele mencionou o fato de uma irmã norte-coreana, essa irmã, uma cristã, que se converteu dentro de um campo de concentração. E muitas vezes, quando nós ouvimos esses relatos que vêm do campo missionário,
Parece que são coisas tão distantes. Nós estamos tão acostumados à liberdade que olhamos para essas situações, elas parecem coisas tão distantes. Mas eu queria dizer a você, é exatamente nesses momentos em que nós somos levados por Deus a crer, a esperar, mesmo contra a esperança. No lugar onde há desolação, dor, sofrimento, aprisionamento, a única coisa que se pensa de dia e de noite é liberdade. E quando essa liberdade não vem, fica só a dor, o luto, a desesperança, o medo, a morte. Era essa exatamente a situação do povo de Deus no meio daquele cativeiro. E no meio desse quadro tão desolador, o Senhor levanta o seu profeta e o transporta não para um lugar aprazível, mas para um lugar que cheirava a morte por todos os lados. E muitas vezes nós precisamos de um choque de lucidez, nós precisamos ser confrontados com aquilo que tem assolado a nossa vida. A tendência nossa é fugir. Mas o Senhor nos ensina que muitas vezes é necessário nós nos confrontarmos com essa situação, nós olharmos para esses vales terríveis que têm assolado as nossas vidas. O que foi que Ezequiel viu? Ele não viu esqueletos inteiros, arrumados lado a lado, muito pelo contrário, era um ajuntamento de ossos desordenados, misturado, tudo muito seco, osso sobre osso, sem a menor possibilidade de haver um só vestígio de vida ali. E às vezes eu paro para imaginar, tem algumas imagens que são projetadas em alguns sites sobre este episódio, e eu fico pensando, meu Deus, que coisa tremenda é essa visão. Aquele vale desolador representava o real sentimento do povo em relação à sua própria situação no cativeiro. Contudo, o Senhor tem sempre promessas de restauração para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. O mesmo Deus que operou no passado, nos dias de Ezequiel, nos dias de Jeremias, opera hoje na sua e na minha vida, se você se posicionar diante daquilo que Deus está requerendo de você nessa noite, em nome de Jesus. A visão dada a Ezequiel diz respeito à nação de Israel, que se sentia morta, mas tem também uma aplicação na vida de todo servo ou ministério que precisa de um renovo. E eu queria que você deixasse a Bíblia aberta. Nós não vamos ler novamente os textos, mas eu queria que você acompanhasse os passos do profeta nessa visão restauradora de Deus. Em primeiro lugar, o Senhor confronta o seu profeta, fazendo tomar consciência da verdadeira dimensão do problema. Será que nós temos olhado para aquilo que tem nos assolado e verdadeiramente nós temos olhado e dito, Senhor, não há nada que eu possa fazer nessa situação, mas há tudo que o Senhor pode fazer, porque em suas mãos estão todas as respostas e todas as possibilidades. O Senhor aqui, Ele faz o seu profeta andar ao redor daquele vale e observar a situação daqueles ossos. Eles estavam sequíssimos. O Senhor pergunta então ao profeta, acaso poderão reviver esses ossos? É preciso nos posicionar e identificar o problema. E eu queria hoje fazer um desafio à igreja, que você possa, ao chegar na sua casa, entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, falar ao seu pai, que vem em secreto, e que você pudesse dizer ao seu pai, Senhor, sonda meu coração, sonda esta situação que me cerca, sonda esta situação na qual eu estou envolvido, envolvida.
e ver, Senhor, se há em mim algum caminho mau, se há algo em mim que precisa ser transformado, e eu abro o meu coração para que o Senhor, com toda liberdade, o Senhor possa entrar e fazer tudo novo. E eu pergunto a você nessa noite: quem, humanamente falando, pode devolver a vida a ossos sequíssimos? Quem pode restaurar um casamento morto? Quem pode trazer saúde a um corpo assolado por uma enfermidade incurável? Quem pode devolver a dignidade de voltar ao mercado de trabalho a alguém de meia idade, considerado ultrapassado por um sistema injusto? Quem pode trazer vida a relacionamentos partidos que há muito entraram em decomposição e cheira mal? Quem pode transformar corações de pedra em corações de carne? Quem pode regenerar espíritos mortos em delitos e pecados? São ossos sequíssimos que por si mesmos não podem reviver. E nós precisamos descobrir o lugar dos nossos ossos secos. Os ossos da visão de Ezequiel estavam em um vale, e os nossos ossos secos, onde eles estão? Precisamos andar ao redor deles e reconhecer que só Deus pode restaurar. Um dia eu conversando com a irmã, ela olhou para mim e disse: pastora, olha, minha situação está tão difícil, só Jesus na causa. Eu disse: então tá ótimo. Se só Jesus na causa, isso é sinal que Deus vai entrar com a providência e que não há saídas do ponto de vista humano, mas o Senhor, de suas mãos, vem todas as respostas e todas as possibilidades. É o Senhor quem vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, absolutamente tudo é possível ao que crê. E Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E se você sair daqui hoje com a firme convicção que esta situação na qual você está envolvido, essa situação pode ser revertida, você vai ver a glória de Deus nela, em nome de Jesus. Amém. Segunda coisa que nós precisamos olhar com relação a essa visão é que o profeta, depois de ser confrontado com a situação, ele é chamado à ação. Ezequiel havia profetizado para os montes, no capítulo 6 e 36, havia sido chamado por Deus para profetizar as florestas, no capítulo 2, e aqui ele recebe ordens de Deus para profetizar para ossos mortos. Isso parece loucura, mas a sabedoria de Deus é loucura para o homem natural, mas não para o homem espiritual. Amém? Amém. Nada na vida de um cristão verdadeiro pode acontecer de fato fora da esfera da palavra de Deus. Creia nessa palavra, profetize essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e você vai ver um grande mover começar a acontecer na situação. Amém? Amém. Então aqui não houve mudança efetiva no vale enquanto a palavra não foi profetizada. Profetizar tem o sentido de pregar, de anunciar, de falar. A palavra ela é geradora e sustentadora de vida. A palavra ela é viva e eficaz. Ela não apenas tem vida, mas ela é geradora de vida. Que você possa dizer: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Que você, depois de identificar esses ossos secos, você possa falar a eles com toda a convicção do seu coração. O profeta é chamado à ação, ele creu, obedeceu, e a sua ordem começou um grande mover. Os ossos começaram a se mexer, buscando cada osso ao seu osso. Os esqueletos recobriram-se de carnes, de peles, de modo que um grande exército parecia adormecido no fundo do vale. O Senhor, Ele é Deus de organização, Ele é Deus de unidade, Ele é Deus de ordem, e a palavra do Senhor é especialista
em colocar ordem no caos. Foi assim desde o princípio. E muitas vezes nós perdemos de vista aquilo que aconteceu lá no início, lá no livro do Gênesis. A terra era sem forma e vazia. E a simples palavra do Senhor, palavra ministrada por Deus, as coisas começaram a acontecer. E eu queria dizer a você, chamar a sua atenção nessa noite, que muitas vezes quando nós começamos a exercitar essa palavra geradora de vida, começa a haver um grande mover, começa a haver um grande barulho, começa a haver um grande ruído. É o Senhor fazendo com que osso seja juntado ao seu osso. É o Senhor fazendo com que as coisas comecem a acontecer. A nossa tendência é nos assustar. Meu Deus, eu tenho orado tanto, eu tenho clamado tanto ao Senhor e as coisas parecem que pioraram. Não, elas não pioraram. É o Senhor se movendo na superfície do vale. É o Senhor colocando ordem no caos. É as coisas começando a acontecer. E eu quero desafiar você nessa noite a profetizar sobre o seu vale de ossos secos, em nome de Jesus. Amém. Terceiro lugar, o Senhor ordena que o profeta complete a obra. Faltava algo essencial. Os esqueletos já tinham sido todos montados, as carnes tinham crescido sobre eles, e era um grande exército deitado na superfície do vale, mas aquilo ali ainda não era suficiente, a obra não tinha terminado, faltava algo essencial, que era a vida. Então vem o último momento dessa ordem de Deus, dessa visão de Deus ao profeta. O Senhor ordena que ele complete a obra. Como? Através da palavra. Talvez muitos de nós já nos contentássemos com o exército refeito e dormindo, mas Deus queria mais. Ele queria que a obra fosse completada, e para isso foi preciso perseverança da parte do profeta, era preciso ir até o fim. Muitas vezes você está orando por uma situação, aquilo está praticamente resolvido, você já dá uma canseira, você para de investir naquela situação. Não pare, complete a obra. O Senhor não faz obra pela metade, e o desejo de Deus é usar você e a mim, e Ele vai usar você dentro da sua casa, e a obra de Deus ela vai ser completada, e o nome do Senhor ele vai ser glorificado, e você vai sair daqui hoje com a firme disposição de entrar com posse de vitória nesta situação, em nome de Jesus. Amém? O Senhor instruiu o seu profeta como deveria agir para completar a obra. Quando Ezequiel, mais uma vez, em obediência, proferiu a palavra viva de Deus, então o Espírito, o fôlego de Deus, entrou nos corpos adormecidos, eles adquiriram vida e se colocaram de pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia. Então, amados, no versículo 11, nós encontramos que esse vale é toda a casa de Israel que dizia: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Quantos de nós, na calada da noite, nos momentos de oração, no nosso quarto fechado, nós exteriorizamos esse sentimento: Senhor, está tudo acabado, eu não tenho saída nessa situação, eu não vejo nenhuma possibilidade. Quantas vezes muitos de nós têm proferido isso? Mas eu quero dizer a você: repreenda essa palavra de derrota, porque a vitória é sua pelo sangue de Jesus. A sua resposta não vem do Oriente, não vem do Ocidente, vem do Senhor que criou os céus e a terra. A sua resposta vem do alto, a sua resposta vem de Deus, desce da santa habitação de Deus. E o Senhor está nessa noite colocando essa vitória na sua
sua mão. Eu quero dizer a você, confie nisso em nome de Jesus, porque nenhum bem o Senhor sonega àqueles que andam em fidelidade na sua presença, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Hoje, o mesmo Espírito que soprou nos dias de Ezequiel, trazendo vida àquele vale de ossos sequíssimos, quer operar também no seu vale, meu irmão. Creia nisso em nome de Jesus. Muitas vezes é a casa, é o relacionamento conjugal, é o relacionamento entre pais e filhos, é a situação relacional dessa pessoa. Muitas vezes é a situação de um ente querido que está distante do Senhor, que tem entrado, enveredado pelo caminho das drogas. São muitos os pedidos de oração que têm chegado aqui com relação a jovens que têm entrado por esse caminho. Você não gerou filhos para serem instrumentos nas mãos de Satanás. Você gerou filhos para a glória de Deus, minha irmã e meu irmão. É bendito o fruto do seu ventre. Reivindique a vida do seu filho para Jesus. Diga: meu filho é de Deus. Satanás, você não vai roubar a vida do meu filho. Você não vai destruir a vida do meu filho em nome de Jesus. Tem pessoas que estão precisando desesperadamente de uma porta de trabalho. Portas estão se abrindo hoje, em nome de Jesus. Nós estamos chamando à existência aquilo que não existe do ponto de vista humano, mas existe do ponto de vista de Deus, está sobre nós, e nós clamamos ao Senhor nessa noite, que abra essas portas em nome de Jesus. O que é que o Senhor está requerendo de você, para que essas bênçãos desçam sobre a sua vida? Em primeiro lugar, posicionamento. Não se esconda mais. Identifique onde estão seus ossos secos: casamento, relacionamentos, área financeira, saúde física e emocional, vida espiritual caótica. Certifique-se que não há nada humano que se possa fazer, e diga isso a Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui. Vem e age, Senhor. Opera nessa situação em nome de Jesus. Segundo lugar, o Senhor está requerendo de você a ação. Deus o chama à ação, então haja, profetize, ministre a palavra de Deus, a palavra de vida, creia e veja o sobrenatural de Deus mover-se a seu favor. Essa palavra é viva. Jesus está vivo. Você serve a um Deus vivo. Você não serve a um Cristo morto nas procissões. Você serve a um Deus vivo, que pode mudar vidas radicalmente, pode mudar histórias. E em terceiro lugar, perseverança. Deus está requerendo do seu povo perseverança. Não desista no meio da luta, no meio do caminho. Espere que a obra esteja completa. Só o Espírito Santo é capaz de encher de vida essa situação, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor ele possa fazer com que essa palavra gere vida no seu coração de um modo pleno, de um modo absoluto, em nome de Jesus. Eu queria orar com a igreja. Eu não sei quantos nessa noite estão vivendo a experiência do Vale de Ossos Secos, mas se há alguma área na sua vida que precisa de vida, eu queria que você ficasse de pé, porque eu quero orar sobre a sua vida, eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que nesse instante você possa fechar seus olhos, juntar suas mãos, identificar o seu vale de ossos secos, e estender as mãos apresentando esse vale diante do Senhor. Eu não sei o nome do seu vale, eu não sei se os seus ossos secos estão no vale ou no deserto, mas eu queria que nesse instante você os apresentasse diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nos levantar nessa noite, confiados no poder que há no sangue de Jesus e nessa palavra geradora de vida que é o próprio Cristo. E no poder dessa palavra, Senhor, nós queremos nos levantar e profetizar sobre esses vales de ossos secos que estão sendo apresentados diante de Ti nessa noite, neste lugar.
E assim como foi ordenado ao profeta Ezequiel pelo Senhor, dizendo: profetiza a esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Senhor, começa a te mover na direção dessas pessoas, na direção desses vales de ossos secos, e que eles sejam, e que a tua palavra seja geradora de vida nessa noite, e que haja o sopro do teu Espírito sobre cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Vai ministrando vida, Pai, para a glória e para a honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem sentar, queridos.